Olá, gente. Esse vídeo é para dar maior de todos os avisos. Sim, maior de todos os avisos. É um aviso, é uma convocação, mas também é uma notícia daquela de abalar para melhor. Sim, porque notícias boas a gente não vê. Você assiste televisão hoje, a televisão parece um mar de guerra, um tanque. A televisão tá cheia de sangue, tá correndo sangue, né? Porque a gente vê só tragédia, tragédia, tragédia. Só isso que a gente vê e mais nada. É um mundo louco, doente, cheio de insanidades e injustiça. Bom, esse comportamento ele está de acordo com a profecia bíblica, ou seja, a gente teria pessoas assim nos últimos dias, né? O apóstolo Paulo do primeiro século disse, por exemplo, né? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias haverá tempos críticos e difíceis de manejar. Manejar vem de mãos, manejo. Quando as nossas mãos encontram dificuldade para realizar uma tarefa, significa que a coisa realmente é difícil, porque a mão, olha, foi especialmente projetada por Deus, um ser inteligente, né? Criador de todas as coisas, e tudo é possível ser feito com as mãos. Por isso a Bíblia usa essa questão do manejo. A vida é muito difícil, né? É uma forma de dizer que a vida é muito complicada, mesmo quando a gente tem supostamente todas as facilidades à nossa volta. Por exemplo, né, carros velozes, estrutura aérea, uma internet que nos permite ver quem está lá no Japão e enviar dinheiro agora para 5 continentes de uma forma facinho. Talvez você fale, mas onde? Onde? Eu te digo, entra na Binance. Empresa de criptomoeda, você transforma o seu dinheiro em criptomoeda e manda para qualquer lugar do mundo sem praticamente pagar taxa alguma. Olha só que coisa louca! Imagine que você tem uma pessoa lá no Japão que está precisando da sua ajuda. Como é que você manda dinheiro usando os métodos convencionais para ela? Você vai pagar uma baita de uma taxa? Não vai, só paga se você quiser. Entendeu? Tecnologia, meu camarada, tecnologia. Você transforma o seu dinheiro em Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda, manda para a pessoa lá, ela recebe a criptomoeda lá, transforma de novo essa criptomoeda no dinheiro local e pega o avião e vem embora. É! Mas a gente não fez o vídeo para falar de criptomoeda. Afinal, você é um cristão ou é algum cara da bolsa? Então, a notícia que eu tenho para dizer, sabe o que é? Dito de forma bem resumida, nós estamos vivendo os últimos dias do governo humano na Terra. Tá vendo essa desgraceira que a gente está vendo? É o camarada matando criança, expulsando da casa pessoas idosas, ou seja, vivendo completamente uma insanidade. Tá vendo esses malucos? E não é só lá, não. Tô falando da Rússia, mas tem todo lugar no mundo. Tá uma baderna a nível global. A baderna é a nível global. E é nesse período de baderna global que Deus interfere com o governo dele para mostrar quem é que manda aqui nessa terra. Isso porque as pessoas assim imaginam hoje o mesmo que o povo judeu imaginou lá no primeiro século, né? Jeová não fará nenhuma coisa e nem outra, porque fazia tempo que Deus não interferia, né? Então, à medida que passa muito tempo sem a interferência divina, as pessoas vão perdendo a consciência de quem é realmente o soberano, né? Ou se até se existe alguém que realmente está interessado, porque muitos, né, já não acreditam mais em nada a respeito de Deus, né? Nem na existência dele, né? Mas assim, o governo humano ele vai ser extinto e muito em breve. Eu não sei se você já viu falar da Marcha das Potências, mas a Marcha das Potências começou lá no Egito, quando Deus libertou os judeus, né? Os descendentes de Abraão, que foram convidados e depois se tornaram escravos com a passagem do tempo. E aí então eles passaram gerações lá como escravos, e daí num determinado tempo Deus iria libertá-los por causa da promessa. Não porque eles eram especiais, mas por causa da palavra de Deus empenhado na descendência de Abraão. É bom que fique isso bem específico, né? Bem salientado. Ou seja, chegou o tempo de Deus libertá-los e aí então a história marcou ali a marcha das potências, né? Egito, os assírios, os babilônios, os medos e os persas, a Grécia de Alexandre o Grande, Roma que assassinou Jesus e depois o apóstolo João disse, né? 5 já caíram, fazendo referência ao Egito. Aí ele disse, fazendo referência à potência mundial nos dias dele, que era Roma, e aí então ele disse, o outro quando chegar vai permanecer por pouco tempo. Esse já chegou e o pouco tempo já é muito tempo do nossa contagem, né? Porque a gente sofre muito com o governo humano que nós pedimos, né? Ou a descendência de Abraão escolheu lá nos primórdios da história, né?
E aí então chegou o tempo de Deus eliminar o governo humano. Sim, eliminar o governo humano, porque tudo que podia se testar já foi testado. Já se sabe que o governo humano governando vai ser sempre essa encrenca que a gente está vendo aí, né? Injustiça social, guerra, violência. Eles promovem mais a pátria amada, idolatrada, do que, por exemplo, né, conservar o meio ambiente para que a gente não tenha essas tragédias que a gente está vendo, né? Não é isso? Eles não fazem a limpeza do quintal de casa, mas enchem de bomba, gasta trilhões com bomba, com arma, para destruir, para matar criança, para acabar com idosos, para mutilar e para fazer qualquer coisa que seja necessário. Tudo para estabelecer que a potência deles, a nação deles é soberana e muito melhor do que as outras. Ai, que gentalha em cima da terra, não enxerga um palmo na frente do nariz. Sabe por quê? Porque o diabo, o governante, o real governante da escuridão aqui embaixo, a Bíblia diz, né? Ele tampou, ele tornou cega a mente dos incrédulos, né? Cegou a mente dos incrédulos, de modo que nada que venha de Deus de forma limpa não penetra. Tudo é cegueira, tudo é cegueira. O resto é muito poucas pessoas que conseguem, na verdade, sair debaixo da autoridade da escuridão, Efésios 2 e o versículo 2, e ir para o reino de Deus num sentido simbólico, muito embora a administração hoje ainda seja de Satanás, o diabo, né? Mas, ou seja, dentro de pouco tempo essa vai ser uma limpeza terminal na terra. Onde está escrito isso? Apocalipse 11:18, se você quiser consultar, né? E Daniel 2:44 e um sem número de profecias bíblicas diz que a terra vai ser limpada. Salmos 37:29, né? Quando você vê o iníquo crescendo é para que seja decepado. E a iniquidade hoje ela está bem abrangente, de forma que ela será também tirada, né? Ou seja, a gente vai estar vivendo um novo período daqui a algum pouco tempo, não sabemos quanto a gente não sabe. A gente sabe que a gente está vendo o ápice da iniquidade, o ápice da grosseria e da estupidez, o ápice do apartamento da vontade divina, e então Deus, como agiu lá no dilúvio, vai agir de novo. Jesus disse isso, né? Agora, aonde eu corro? Para que lado eu fujo? Porque apresentar o problema todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe apresentar o problema, mas qual a solução? Então, você nem precisa entrar em contato comigo se você não quiser, né? Hoje a gente tem um site que ele funciona como uma espécie de arca dos dias de Noé, jw.org. Você acessa esse site e você vai começar a descobrir que você tem vizinhos teus que podem te ajudar nessa mesma mensagem. Porque ouvir a mensagem é uma coisa, né? Muitos ouviram a mensagem de Noé, mas eles não tiveram convicção suficiente para entrar na arca. Os animais fizeram isso no devido tempo, né? Mas as pessoas, muito inteligentes, feito à imagem e semelhança de Deus, poderiam ter sobrevivido ao dilúvio mesmo sem ajudar Noé na construção da arca. Sim, mesmo sem ter ajudado. Se elas tivessem entrado na arca, elas teriam sido poupadas pelo menos do dilúvio, né? Se elas tivessem entrado, porque a estrutura era para aquilo, né? Para conduzi-las em salvação além das águas do dilúvio, mas elas não fizeram isso. Agora hoje, você consegue identificar um camarada que nem eu, de camiseta, nada de gravata, nada de paletó, trabalhando aqui no aplicativo, fazendo pregação nesses moldes, citando a Bíblia, mas a Bíblia está aqui do lado, ó. Diferente dos ministros que parece que tem vergonha da palavra de Deus, ó, testemunha de Jeová. Sabe o que significa ser testemunha de Jeová? Significa estudar muito, muito. Eu pego a Bíblia, eu consigo mostrar para você qualquer ensino, eu respondo aqui, ó, sem ter que recorrer a nada dentro da Bíblia. Essa é a diferença entre ser testemunha de Jeová e ser membro de qualquer denominação, no qual a pessoa só acha bonito e escuta o pastor falar. Escuta o pastor falar, mas ela nunca ela mesma se sente em condições de ir de casa em casa, por exemplo, que ela sabe que ela vai encontrar pessoas de todas as denominações, pessoas boas e pessoas não tão boas, e pessoas ruins também, que vão maltratar, assim como maltratou Jesus e os apóstolos. Então, a testemunha de Jeová vai, a testemunha de Jeová dá a cara a tapa. A testemunha de Jeová, depois de ter trabalhado em obra 6 dias da semana, e ela está quebrado, ela vai no fim de semana lá na sua casa. Sabe por quê? Por causa do aviso divino. Né? Não é se eu quero, a Bíblia diz assim, né? Vai e envia o aviso, faz soar o aviso. Porque se o profeta não fizesse soar o aviso no passado, não sei se você sabia, mas ele incorria em culpa de sangue e morria também, né? Ezequiel no capítulo 3 diz isso, leia lá. Ezequiel 3, Deus diz assim, ó, eu aviso o iníquo do caminho iníquo dele
e se você não avisar e fazer soar o aviso, você morre. Sim, o profeta morria também, embora ele não fosse imoral, não levasse uma vida suja, não fizesse nada. Mas se ele ficasse encolhido diante da situação, medroso diante da situação, ele ia acabar perdendo a vida também. Lembra de Jonas? Porque Jonas fugiu de Nínive, que era uma capital da iniquidade. Deus balançou o navio por meio de um aguaceiro e fez que os marutos jogassem Jonas no mar. Ele foi engolido por um peixe e retornou lá, daí ele pregou para Nínive. Aí ele pregou. E o povo acabou se arrependendo. O povo acabou se arrependendo e naquele momento Nínive foi poupada e ela ia acabar, a cidade ia ser arrasada. Mas porque Jonas, depois de uma disciplina adicional, foi lá e pregou, aí Nínive naquele período da história não sumiu do mapa, ela sumiu bem depois, né? Quando a iniquidade prevaleceu de novo. Então hoje é assim, o testemunho de Jeová ele vai falar, até o grande dia chegar, né? Tem até uma profecia que fala assim, enquanto tiver sementeira, enquanto tiver chuva, enquanto tiver gente, enquanto tiver de tudo que você está vendo, o testemunho de Jeová está falando. Na hora que não sobrar mais nada, o último a calar a boca, a última pessoa a calar a boca certamente vai ser uma testemunha de Jeová. E eu acho que não vai calar ainda, o cara gosta de falar. A língua solta. Testemunha de Jeová tem língua solta. Então, é isso. O governo humano vai desaparecer e é isso que importa para nós. Pare e pense no você vivendo num período, naquilo que Jesus ensinou a orar, né? Venha o seu reino, realize a tua vontade, como no céu, também na terra. Pense você vivendo na terra num período que as coisas na terra estarão tão limpas quanto as coisas lá no céu. Nada de desigualdade social, nada de um ter mais dinheiro do que o outro, nada desses aumentos salários exorbitantes que a gente vê os políticos darem a si mesmos e nada dessa miséria que a gente vê hoje em dia de um salário de R$ 1.300 por 30 dias de serviço. Não dá nem para, né? Entendeu? Então é tudo, eu estou só usando isso como exemplo, mas toda a injustiça social ela vai desaparecer. O profeta Isaías, lá em 65 de Isaías, ele disse assim, as pessoas construirão casas e as ocuparão. Hoje nem casa se tem para morar. Né? Plantarão vinhedos e esse vinhedo será seu, não é um vinhedo para outros, entendeu? Ou seja, é só um modo de dizer que a gente vai ter ainda prazer no nosso trabalho. Não sei se você usou a gente não ouve essa expressão. Tem prazer de estar trabalhando, as pessoas vão obrigadas, na marra. Tem gente que chega a suar e calafrio e ela tem assim vômito quando ela lembra da segunda-feira que ela vai ter de voltar de novo para ir trabalhar. É isso. E aquela infeliz daquela disposição, daquela ponto de interrogação, de você estar prestes a ser mandado embora e você não sabe mais para onde ir para você garantir o sustento da sua família. Olha só, a estrutura que a gente vive, que maravilha. Então a gente está doido para ver livre disso e de um sem número de outras coisas que torna a vida um inferno que não daria para enumerar aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, vai passar e você vai ficar com a paciência cheia também de ficar olhando para um cara feio que nem eu, nem um pouco simpático, careca, já velho e que nada parece com... Mas enfim, essa é a notícia das notícias, né? O reino de Deus nas mãos de Jesus, né? O filho de Davi. Lembra que Jesus tinha essa coisa de ser chamado de filho de Davi? As pessoas no primeiro século não entendiam isso e menos hoje os ministros da igreja. Se você ler lá a profecia dos Salmos 89, 35 ao 37, você vai ver que Deus fez uma promessa assim, né? Dos lombos de Davi me sairá aquele que vai governar por tempo indefinido. Dos lombos de Davi, mas o rei Davi morreu, a descendência de Davi também morreu todas. Mas dos lombos de Davi veio Jesus Cristo na história, né? Jesus é de uma tribo específica, a mesma tribo dos reis que governaram sobre os judeus, né? Determinado por Deus. E Jesus é aquele que tem o direito legal, profecia de Daniel, que boa parte das pessoas conhece, né? Jesus tem o direito legal e ele vai governar de forma definitiva. Para que Jesus vai governar desde o céu? Para soerguer a raça humana à perfeição, aquilo que Adão e Eva perdeu no paraíso. Então a presença de Jesus, que já deu há muitas décadas na história, a presença de Jesus marca também a seleção que ele faz de um grupo especial de pessoas que governam com ele no céu, num número de 144 mil, que começou com os apóstolos, quando ele disse, faço com vocês um pacto para um reino, ou faço com vocês um pacto para um governo. Então Jesus pactuou com uma classe especial, um arranjo celestial,
onde a sede fica no céu, Jesus governa desde o céu, e o domínio desse governo certamente é todo o globo terrestre. Então Jesus em breve ele vai tomar a força da mão dos governantes, o domínio da terra inteira. Onde está isso na Bíblia? Apocalipse 19, do 11 em diante. Jesus encabeça um exército celestial e assim, a base da guerra, a base da espada, ele demonstra quem é que manda aqui, né? E os humanos estão cheios de convencimento por causa do armamento nuclear que vai funcionar como um busca-pé molhado nesse dia. Não sei se você já leu na Bíblia um relato no qual um único anjo matou 185 mil soldados de Senaqueribe numa única noite. Imagine o que fará o exército celestial encabeçado por Jesus. Eu não quero ser uma pulga no lombo do inimigo. Então o convite é esse, né, de que a gente se curve. Na verdade é um convite que é estendido até para os governantes iníquos, né, que eles se curvem e que eles beijem o filho para que ele não se irem. As nações não vão fazer isso, né, porque elas estão inclinadas a pensar que estão cheios de capacidade, cheios de potência. Os governantes não farão isso, assim como não fizeram no passado. Eles não vão se curvar a Jesus e por isso está garantido que eles vão ser eliminados. A Bíblia diz que, de forma simbólica, né, que vai subir sangue até o freio dos cavalos. Aonde fica o freio do cavalo? Na boca, no alto do cavalo é onde fica o freio, né? É um sentido simbólico de dizer que muito sangue vai rolar. E o profeta Jeremias, lá em Jeremias 25, 31 ao 33, diz que a terra vai ficar coberta de corpos mortos em todos os continentes da terra. E que as pessoas não serão lamentadas, nem enterradas ou recolhidas. Na verdade, elas ficarão como estrume na superfície do solo. Onde está escrito isso? Jeremias 25, 31 ao 33. Para a gente não se tornar parte desse estrume que vai ficar estendido na superfície do solo, seria bom que a gente tivesse um pouco de bom senso e desse atenção a essa mensagem, procurasse a Associação Torre de Vigia jw.org, o endereço eletrônico, e descobrisse na nossa vizinhança alguma pessoa conhecida que pudesse dirigir para mim ou para você um estudo da Bíblia, e assim, quando Deus agir, você tem uma condição limpa perante Deus, que no sentido simbólico a Bíblia retrata como tendo uma marca na testa. Sim, quando você passar a entender essa estrutura do ensino da Bíblia, você tem uma marca na testa. Então, quando a destruição passar, você vai ser livrado dela, assim como o povo judeu foi livrado no Egito por passar o sangue nas ombreiras das casas e ficar para o lado de dentro. Eles tinham que ficar dentro da casa até que a destruição passasse, né? Nesse final de sistema, é preciso ter a marca na testa, né? E de preferência que a gente esteja habilitado num ponto onde a gente consiga defender essa verdade da Bíblia, como meio de não permitir que nos atinja a culpa de sangue. A culpa de sangue é se eu ficasse escondendo uma coisa que precisa ser anunciado. Por exemplo, eu sei que uma calamidade vai abater, e aí então eu pego minhas malas e meus parentes e saio do lugar e deixo todo mundo sem avisar. Isso seria uma covardia, né? Aí então eu incorreria em culpa de sangue e certamente eu morreria também, independente do lugar geográfico que eu estivesse. É por isso que Testemunha de Jeová não vai ficar quieto de jeito nenhum. É por isso que Testemunha de Jeová vai procurar até o meio eletrônico para poder enviar a mensagem a pessoas que não têm tempo, que moram em prédios, que estão ocupadas demais com a vida corrida, que está lá no hospital em cima de uma cama, que não ouviria a mensagem das boas novas de outro jeito, a não ser que fosse um maluco que enquanto trabalha também prega as boas novas por meio do YouTube, do Facebook, do TikTok, de qualquer outro. Tudo está valendo hoje, sabe por quê? Jesus disse assim, né? Prega do alto das casas. O que vocês estão vendo agora, fala do alto das casas. Então, usar os meios eletrônicos é ir do alto das casas e pregar. No Israel antigo, as casas tinham características no qual, em cima do telhado, era como um púlpito para pregar, né? Porque não é o telhado como agora. E aí então Jesus usou isso como uma forma assim, de reunir um monte de pessoas e falar a todas elas do alto. O YouTube, o TikTok, o Facebook cumprem esse papel e num âmbito muito maior. A mensagem viaja, tem mensagem dita aqui que foi parar na Rússia já, teve mensagem dita aqui que foi parar nos Estados Unidos, ó que beleza! Aonde é que eu teria condições de gritar tão alto? Nem o Tarzan consegue fazer isso. E eu, ó, 1,70 m num pau velho, consigo mandar minha voz lá para os Estados Unidos. Sim, a voz de Jeová, o Todo-Poderoso, que vai libertar, providenciar uma libertação em escala nunca vista, nem mesmo no dilúvio. Será que você consegue discernir a importância dessa mensagem e se posicionar? Faça isso por você mesmo,
e pela sua família. Os pais hoje estão preocupados em alimento, roupa e abrigo. Tudo bem, lógico que isso é necessário, né? Mas a coisa principal é você ter uma condição limpa diante de Deus, para o dia que ele agir, a sua família inteira ser preservada e você também. Fica o convite, acessa já o site jw.org, acessa lá. Não precisa se preocupar, se quiser entrar em contato, você pode por meio do vídeo. Mas você acessar lá pode significar... Pode não, significa fazer a escolha entre a vida e a morte. Deuteronômio no capítulo 30. Escolhe a vida para ficar vivo. Foi o aviso que foi dado lá nos primórdios da história. Hoje a gente tem essa chance também. Porque o sistema ele vai se abater, o fim desse sistema ele será como uma torre gêmeas. Ou o início da guerra da Rússia. Ou qualquer outra calamidade que a gente nunca imagina. Uma Covid-19, por exemplo, né? Amanhece o dia e a encrenca já desandou e depois não dá para fazer nada mais. Como no dia de Noé também, né? O dia que Deus fechou a porta da arca, ninguém mais era capaz de abrir. Então faça isso antes, porque chegar atrasado dá uma decepção e uma dor de barriga danada de um assunto de tamanha importância que nós não tivemos tempo para ele.